Fala, galera! Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Reinventando a Si Mesmo. Opa! Hoje a gente vai encarar uma missão, digamos, nostálgica. Interessante. É explorar os conselhos que alguém na casa dos 40 anos daria pro eu de 20, sabe? Ah, tipo, se eu soubesse isso antes. Exatamente, aquelas coisas que olhando atrás a gente pensa, poxa, como eu queria ter essa sabedoria lá no começo da jornada. Legal. Qual vai ser nosso foco? Vamos focar em 3 pilares. Conhecimento, ambição e, claro, sonhos. Show! E para guiar essa conversa, vamos usar quais bússolas? 2 obras-primas. Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury, Clássico. e Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Excelente escolha. Imaginem só, poder voltar no tempo, encontrar o eu de 20 anos e dar uns toques espertos, tipo uns insights poderosos baseados nesses livros. Ia ser épico. Que conselhos vocês dariam? Vamos descobrir juntos. Olha lá. Bom, o Cury já começa com um tema bem, digamos, provocativo. Uau! A estufa intelectual que ele diz que a sociedade moderna cria. Ele fala sobre como o sistema muitas vezes acaba limitando o nosso potencial, né? Isso. É como se a gente fosse começar a pensar dentro de uma caixa, sabe? Sem muita ousadia, sem ideias E originais. sem espaço para sonhar grande, né? Exatamente. E por falar em sonhos, o Cury destaca o impacto deles na nossa saúde emocional. Verdade. Ele mostra como os sonhos nos motivam, nos impulsionam a buscar algo maior. Como se os sonhos fossem o combustível da nossa alma, né? Total. E essa energia nos leva a ser mais proativos, como o Covey tanto fala. Ser proativo, agir em vez de só reagir, né? Isso. E o Covey deixa claro que ser proativo não é ser agressivo ou controlador. É sobre ter consciência do poder de escolha que a gente tem. Exatamente. A gente escolhe como reagir aos desafios, como encarar as adversidades. E como construir o caminho para alcançar nossos sonhos, né? Perfeito. E para trilhar esse caminho com sabedoria, o Covey nos apresenta a ideia dos princípios como bússola. É como se os princípios fossem um norte, guiando nossas decisões. Isso, eles nos dão a base para construir uma vida mais íntegra, mais autêntica. E por falar em princípios, tem uma analogia que o Cury usa que é simplesmente genial. A cena de Jesus lavando os pés dos discípulos. Ah, sim. Ele usa essa imagem para ilustrar a importância da humildade e do serviço ao próximo. É como se ele dissesse, a verdadeira grandeza está em servir, em contribuir para o bem do outro. E essa atitude de servir se conecta com o conceito de ganha-ganha do Covey, né? Sim, buscar soluções onde todos saiam ganhando, criando um ambiente de colaboração. E de respeito mútuo, né? Total. Construir pontes em vez de muros. Mas a gente sabe que nem sempre a vida é fácil, né? Tem esses altos e baixos. E o Cury nos dá uma dose de realidade quando diz: a sociedade é ótima para exaltar quem tem sucesso e rápida para zombar de quem fracassa. Um tapa na cara, né? Mas é a pura verdade. A gente vive numa cultura que valoriza muito o resultado do sucesso imediato. E isso gera uma pressão enorme, muita ansiedade. E como a gente se protege dessa pressão toda? O Covey nos dá uma ferramenta poderosa: os ciclos de influência e de preocupação. Lembra disso. É separar o que a gente pode controlar do que está fora do nosso alcance, né? Ouço. A sacada é focar no ciclo de influência, ou seja, naquilo que a gente pode realmente mudar. Agir sobre o que está ao nosso alcance, né? Exatamente. E evitar gastar energia com coisas que a gente não pode controlar. Faz sentido. Tipo, a gente cuida da nossa horta com carinho, mas não controla o tempo, a chuva. Perfeito. Essa mentalidade nos ajuda a ter mais foco, mais clareza. E evitar frustrações desnecessárias, né? Com certeza. E por falar em foco e clareza, o Cury conta a história do E.L. no livro. Lembro dele. O cara que sonhava em se candidatar a um cargo político. Isso. Ele queria muito, mas enfrentou um monte de obstáculos, gente te colocando pra baixo. Mas ele persistiu, né? Não desanimou. Exatamente. E essa história nos mostra a importância da resiliência, da força de vontade. A gente vai encontrar desafios, mas a persistência é fundamental. E para manter essa chama acesa, o Covey nos convida a criar nossa declaração de missão pessoal. É assim, definir nossos valores, nossos objetivos, o que a gente quer construir na vida. Isso. Ter essa clareza nos dá uma força enorme para seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis. É como se a declaração de missão pessoal fosse um mapa que guia nossos passos. Exatamente. Um mapa que nos leva na direção da vida que a gente quer criar. A gente explorou a ideia da estufa intelectual, a importância dos sonhos, da proatividade, dos princípios como bússola. É, bastante coisa. Mas tem muito mais. Lembro da história do AC, o estudante de medicina. Aquele que superou a depressão. Usa essa história para mostrar que a gente não precisa ser refém da nossa mente. É verdade. A gente pode escolher quais pensamentos cultivar, né? Exatamente.
a gente tem o poder de direcionar nossos pensamentos e emoções. E aí entra a ideia do Covey de ser proativo. Assumir o controle da nossa vida, em vez de sermos controlados pelas circunstâncias. É como se a gente estivesse no banco do motorista, né? Decidindo para onde quer ir. Show de bola! E por falar em jornada, tem uma frase do Cury que me marcou muito. Os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes descobertas. Uau, profunda essa frase. Me fez pensar em como a gente às vezes ignora os pequenos detalhes, os momentos simples. E são esses momentos que muitas vezes constroem a nossa história. Exatamente. E aí, mais uma vez, os princípios entram em cena. Como assim? O Covey fala que os princípios nos ajudam a encontrar beleza e significado em cada passo da jornada. Ah, entendi. Eles nos dão uma perspectiva mais ampla, né? Isso. Nos ajudam a enxergar o valor das pequenas coisas. Mas e quando a gente encontra pessoas que não compartilham dos mesmos valores? Aí a gente precisa se blindar. E como a gente faz isso? Lembra do círculo de influência do Covey? Focar naquilo que a gente pode controlar. Exato. A gente não pode mudar os outros, mas pode mudar nós mesmos e nossas atitudes. E com isso, a gente cria um escudo protetor contra as energias negativas. Tipo um campo de força. É isso aí. E por falar em desafios, o Cury conta a história do Eyal, que enfrentou muitos obstáculos para realizar seu sonho. É verdade. Mas ele não desistiu, né? É isso que importa. A persistência é a chave para alcançar qualquer objetivo. E a declaração de missão pessoal do Covey nos ajuda a fortalecer essa persistência. Ter clareza dos nossos valores, dos nossos objetivos, do nosso porquê. Quando a gente sabe para onde quer ir, a gente encontra força para seguir em frente. É como se a declaração de missão pessoal fosse um mantra que nos guia nos momentos difíceis. E nos conecta com a nossa essência, com o nosso propósito. Falando de propósito, a história de Martin Luther King Jr., mencionada pelo Cury, é inspiradora demais. Ele lutou com todas as forças pelo seu sonho de igualdade. Um exemplo de coragem e determinação. E o Covey, com o conceito de vida princípio-centrada, complementa essa ideia. É verdade. Ele nos ensina a construir a vida com base em valores sólidos. Tipo a honestidade, a integridade, a compaixão. Isso. Esses valores se tornam alicerces da nossa vida. Mas e quando a gente se sente desanimado, sem saber por onde começar? Acontece, né? O Cury fala muito sobre a importância de cuidar da saúde mental. De não se deixar dominar pelo medo, pela ansiedade. É verdade, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E o Covey, com o hábito 7, afine o instrumento, reforça essa ideia. Cuida do corpo, da mente e das emoções. É como se a gente fosse um instrumento musical que precisa ser afinado para tocar uma bela melodia. E para afinar esse instrumento, a gente precisa se cuidar, se nutrir. Exatamente. Cuidar da nossa saúde integral é fundamental para viver com mais plenitude. Galera, chegamos à parte final do nosso mergulho e a gente já explorou tanta coisa, né? É verdade. Sonhos, proatividade, princípios. Mas calma que ainda tem mais. A gente precisa amarrar tudo isso e ver como aplicar na prática, né? Com certeza. E para começar, o Cury fala da estufa intelectual no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Como a sociedade limita a nossa capacidade de sonhar e pensar fora da caixa, né? Exatamente. Ele nos desafia a questionar o status quo, buscar conhecimento por conta própria. É tipo, saiam da Matrix, galera. Isso. E aí, o Covey entra com o hábito 2. Comece com um objetivo em mente. A declaração de missão pessoal. Nosso mapa para alcançar os sonhos. Perfeito. Definir valores, objetivos, tudo que a gente quer construir na vida. Com esse mapa, a gente não se perde no caminho, né? É isso aí. Mais foco, mais clareza nas decisões. E por falar em decisões, o Cury lembra da importância de ter compaixão por quem erra. Verdade. Ninguém é perfeito, né? Errar faz parte do processo de aprendizado. E a gente precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. E aí entra o Covey de novo com conta bancária emocional. Construir relações saudáveis, com base em confiança, respeito. Cada interação positiva é um depósito nessa conta, né? Fortalecendo os laços, criando um ambiente mais leve. Plantando sementinhas de gentileza, compreensão. Que legal. E para finalizar, queria destacar a importância de cuidar da saúde integral, como o Covey fala no hábito 7. Afine o instrumento, né? Cuidar do corpo, da mente, das emoções, Tudo. É essencial para ter energia, foco, criatividade. Afinal, de nada adianta ter sonhos se a gente não tiver saúde para correr atrás deles, né? Com certeza. E acho que a mensagem principal aqui é que a gente tem o poder de escolher o nosso caminho. A gente escreve a nossa própria história. Exatamente. Com a bússola dos princípios, o combustível dos sonhos, a força da proatividade. E a sabedoria de autores como o Cury e o Covey. Sem esquecer da coragem de sermos nós mesmos, autênticos e imperfeitos.
É isso aí, galera. Espero que esse mergulho tenha inspirado vocês a construírem uma vida mais autêntica, mais significativa. Uma vida com mais propósito, mais alegria. A gente se encontra no próximo mergulho. Valeu!